dia. Estamos mais um sábado, né? A nossa consagração do repouso. E hoje nós vamos falar sobre Abacuque, capítulo 2. Que no sábado anterior eu falei de Abacuque, capítulo 1. E aqui continua o questionamento do profeta Abacuque, falando, né, sobre suas queixas, porque o povo de Israel estava sofrendo, porque outra nação viria para lutar contra ele, né, e prevaleceria nessa época aqui. Não estamos falando de hoje, mas nessa época. Então Abacuque ali faz um questionamento com Deus no capítulo 1, conforme nós já prescrevemos no sábado passado, e agora ele continua compreendendo o que Deus falou para ele. Ele se posiciona da seguinte maneira, e esse capítulo 2 vai tratar que aquelas pessoas, os ímpios, né, que não tem Deus, Deus não vai deixar impune também, né, vai pesar a mão também. E aqui Abacuque, no capítulo 2, já no versículo 1, ele fala o seguinte, e depois tem a resposta de Deus. Então no capítulo 1 ele diz uma coisa assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e a resposta eu terei a minhas queixas. Então nesse momento aqui Abacuque descansa. Ele diz que vai sentar numa torre de vigília, ele vai só ficar vendo o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, e ele ficaria ali vigiando o que Deus ia fazer com a queixa que ele teve. E aqui Deus responde também, né? Responde a partir do versículo 2, e depois ele vai dar 5 ai, né? 5 ais que Deus vai falar para Abacuque. Então diz aqui o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre a tábua, para que possa ler até quando passar correndo. Então Deus fala para ele: escreve tudo. Então está sentado na torre de vigília, você já fez as suas queixas, já dei a resposta, mas agora você anota aí, né? Anota aí, escreve essa visão, até que eu possa ver o que eu estou fazendo. E aqui no versículo 6 em diante, no capítulo 2 de Abacuque, ele começa a falar dos ais, que vai ter punição também para aquelas pessoas que andam distantes de Deus. Mas não que Deus queira isso hoje em dia, no tempo de Jesus. O que Deus quer é que as pessoas venham para perto dele e tenham uma intimidade com ele. Mas aqui no profeta Abacuque era o tempo da lei. E ele fala assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão. Aí ele começa o ai. Primeiro ai. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de desposo. Então aqui, primeira coisa que Deus está falando é para aquelas pessoas que acumulam um tesouro que não é seu, sabe? Usam de dolo para acumular riquezas. Estão pensando que estão bem, mas Deus não está esquecendo dele não. Daqueles que fazem a pessoa sofrer e arrebata as coisas que é dela, né? Então a gente tem que vigiar nisso. E continua o segundo ai dizendo assim no versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-te das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então aqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, sabe, que não foi conquistado com o seu trabalho, não foi conquistado com o seu estudo. As pessoas querem só se apropriar daquilo que as outras pessoas têm.
Então Deus aqui está avisando, através do profeta Abacuque, ai dessas pessoas. Então esse é o segundo ai. Terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com a iniquidade. Não vem o Senhor dos Exércitos, que as nações labutem para o fogo e os povos se fatigam em vão? Pois a terra se encherá de conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então aqui, cidade que se fundamenta sobre a iniquidade, vidas que se fundamentam sobre a iniquidade, não passará impune. E Deus continua falando. Quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Então será farto de opróbrio em vez de honra. Então ai daquele, que se embebedam para ver a vergonha do outro, para falar coisas que não se deve. Pessoas às vezes com bebida destrói a sua família. Então Deus falou, isso não passará impune. Não que Deus queira isso, Deus queira que tu leve uma vida longe de bebida, uma vida longe da vergonha alheia. É isso que Deus quer, mas as pessoas às vezes por querer dar vazão à carne se fundamentam nisso. E Deus está avisando. E o quinto e último ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante de toda a terra. Então aqui as pessoas que trocam Deus por coisas desse mundo, ou por deuses que os homens criaram nesse mundo, e troca Deus, Nessa época aqui o Senhor Jesus ainda não tinha vindo, mas as pessoas estão trocando Deus por coisas, insignificantes desse mundo. A pessoa não tem a consciência que aqui ele vai estar há pouco tempo, Sei lá, uns 80, 90, 100, tem alguns com mais vitalidade, passa dos 100, mas um dia vai ter que encontrar com Deus. Tudo aqui é transitório, tudo aqui vai passar. Então a gente tem que ter a consciência que o Senhor Jesus morreu na cruz, cravando nossos pecados, nossos delitos, para que a gente alcance o céu. Alcança o céu. Não é com esses ais aí que a gente vai chegar no céu, mas é com uma fé que o Senhor Jesus pagou um preço na cruz do Calvário para que a gente fosse liberto, para que a gente vivesse uma vida correta, de santidade. Não porque eu creio que Jesus cravou meus delitos na cruz e agora eu vou viver de qualquer maneira. Não. Se for viver de qualquer maneira, você não se converteu ainda. Você não chegou perto de Jesus. Porque agora estamos num período de santificação até o encontro real com Jesus. Então aqui o que eu aprendo nisso aqui, que às vezes muitas pessoas têm muitas queixas, se queixam de tudo, E eu não sou diferente também. Tem muitas queixas. Como Abacuque teve muitas queixas. Mas só que agora Abacuque vai descansar em Deus. No capítulo 2 de Abacuque ele descansa. Eu falei, então tá bom, Senhor. O Senhor já me explicou o que o Senhor vai fazer, que também não vai deixar os ímpios impunes, nem o povo que carrega o teu nome. Também o Senhor vai querer trazer para perto de ti. E às vezes é pela dor. Mas eu vou ficar sentado aqui. E vou aguardar o que o Senhor vai fazer. Então, nesse capítulo 2, essa verdade prática vem à tona, sabe? Que ele vai sossegar. Ele já fez a sua queixa, o Senhor já respondeu. O Senhor já falou aqui que os ímpios também não vão passar impune. Todos esses ais aí é para os ímpios, para aqueles que não querem Deus, sabe? Fica procurando outros deuses feitos por homem aqui desse mundo. E eles abandonam Deus, Abandonam Deus que morreu na cruz por ele. Então isso é que eu aprendo. Que mesmo se estiver acontecendo um monte de coisa à nossa volta, a gente vai sentar e ver como Deus vai lidar com essa situação. E como a oração do Pai Nosso diz, a vontade de Deus sempre que vai ser feita.
E a vontade de Deus, às vezes não sempre é boa. E às vezes nós é que não entendemos a vontade de Deus. Então, um abraço a todos, um bom final de sábado e início de semana maravilhoso. Não esqueça que nós estamos orando pelo caderno de oração, aquele caderno de oração que nós temos. Mas agora estou soltando um vídeo, porque terminou o livro de Atos e agora eu estou terminando esse livro de Abacuque aqui. Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos dê aí um final de semana e um início de semana maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos.